A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo-lhe: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Meus irmãos, nós vemos a história de um homem cheio de lepra, né? E a lepra na Bíblia, ela representa o pecado, né? A lepra, para quem não sabe, é a doença atualmente chamada hanseníase, né? Que é uma doença que deforma a aparência física, né? A imagem da pessoa, criam-se hematomas, feridas, chagas, né? E o pecado, ele gradativamente vai desfigurando, né, o nosso caráter, o caráter que Deus nos deu, né? Toda pessoa que se afasta de Deus, ela, se não bebia, começa a beber, né? Se ela não adulterava, ela começa a adulterar. Se ela não fumava, ela começa a fumar, né? O pecado tira os valores que um dia Deus colocou em cada um de nós, ele tira o caráter, né, que Deus nos deu. Então, por isso que a Bíblia aponta como o pecado, né, a lepra. A Bíblia usa a lepra para apontar para o pecado. Nós vemos um homem aqui que estava cheio de lepra, ou seja, esse homem estava cheio de pecado. E disse ao Senhor Jesus Cristo que se o Senhor Jesus Cristo quisesse limpar, purificar ele queria ser limpo, né? Então o Senhor Jesus Cristo estende as duas mãos, toca nesse homem e a lepra dele desapareceu. No versículo 14, o Senhor Jesus Cristo ordenou que ninguém dissesse, né? Mas ordenou que ele fosse até o sacerdote e oferecesse pela purificação dele o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Meus irmãos, nesse tempo aqui desse acontecimento que esse homem foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, né, da sua lepra, que era algo incurável humanamente falando, a pessoa que era detectada com lepra, né, ela era afastada da vida social, porque a lepra era e é uma coisa contagiosa, né, e também da sua vida religiosa. Essa pessoa, para poder retomar a vida social, a vida espiritual dela, né, a vida religiosa dela, ela deveria ir até o sacerdote deveria examinar essa pessoa, né, e ver e confirmar que ela realmente havia sido curada da sua lepra, né? E essa pessoa, havendo sido curada da sua lepra, como nos diz lá em Levítico 14, capítulo 4, ela deveria oferecer 2 aves limpas, né, como oferta pela sua purificação, madeira de cedro, carmesim ou escarlate, né, e isopo, que era uma erva de purificação. Acredito que o número 2 na Bíblia, né, fala da comunhão do Senhor Jesus Cristo com o Deus Pai. Cedro era uma das madeiras que havia na cruz do Senhor Jesus Cristo. E carmesim e escarlate, um tecido vermelho, cor de sangue, que fala do sangue do pecado que o Senhor Jesus Cristo purificou, né? E isopo é uma erva de purificação, que fala do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, que através da cruz purificou os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então, é basicamente isso, né? Eu quero dizer para você, através dessa palavra, que talvez você esteja como esse homem, né? Esteja leproso, esteja cheio de pecados, mas eu quero dizer para você que se assim como esse homem, né, você quiser ser limpo, você quiser ser purificado da sua lepra, do seu pecado que há sobre a sua vida, neste dia de hoje, assim como o Senhor Jesus Cristo disse para esse homem que ele queria que aquele homem fosse curado, fosse purificado da sua lepra, do seu pecado, o Senhor Jesus Cristo quer limpar, quer purificar os seus pecados, as suas transgressões, a sua iniquidade, né? Mas para isso, meu irmão, é necessário que você
Peça perdão ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai, pelos seus pecados. É necessário que você aceite Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E hoje, através desse vídeo, você está tendo a chance, a possibilidade de se arrepender dos seus pecados, de se conectar novamente com Deus, de vir e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que quando o Senhor Jesus Cristo venha julgar a humanidade, venha condenar os ímpios, os pecadores, os zombadores, os adúlteros, os fornicadores, os idólatras, eu e você não sejamos condenados, né? Mas que sejamos sim perdoados e recebemos do Senhor Jesus Cristo e do Deus Pai a nossa vida eterna, o direito, a chance, a possibilidade, a oportunidade de habitar na nossa morada celeste. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.